no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Hoje no Rádio Serviço Saúde, para nossa alegria, ele está de volta, o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERGE, doutor Silvio Provenzano. E junto, estou recebendo também o chefe da ortopedia lá do Hospital dos Servidores, médico do Hospital da Polícia Militar e ex-vice-presidente do CREMERGE, doutor Marcelo Hertal, que já participou várias vezes durante a semana do Rádio Serviço Saúde. Os dois vão atender o pedido da nossa ouvinte Marlene Soares, que mora na Ilha do Governador. Ela nos contou que recentemente, após uma queda, sofreu uma fratura na coluna. Ela contou que está preocupada com a recuperação, pois tem osteoporose. Por isso, pediu informações sobre este assunto, fraturas e osteoporose. Doutor Silvio, estou recebendo, desde quarta, quinta-feira, várias mensagens, todo mundo feliz com a sua volta. Graças a Deus está tudo bem, doutor Silvio aqui, prontinho de novo para a batalha, amigão. Bem-vindo. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Olha, se eu for agradecer um por um, que é o que eu deveria fazer, mas é impossível. Vou ficar até 11h50 aqui. Não, eu vou atravessar o Gilson Ricardo, é muita gente. Eu quero agradecer do fundo do coração a todos vocês. As preces foram fundamentais. Para quem não sabe, eu tive um diagnóstico de um tumor renal, o que obrigatoriamente me levou a ter que tirar, felizmente, só uma parte do rim, não precisei tirar o rim todo. Que bom. E a recuperação prevista para um mês, e o velhote aqui, mas grande tricolor, como você falou. Feliz da vida. 10 dias estamos aqui de volta, graças a Deus. Agradecer ao doutor Renato Mulha, que me operou através do robô. Ao Fábio Miranda, esse grande tricolor também, que cuidou do pós-operatório. Minha filha estava lá no CTI também, como médica dessa área. A todos vocês, meu muito obrigado. A família Tupi, as orações incansáveis. Eu só tenho a agradecer a vocês e, acima de tudo, a ele lá em cima. E agradecer também, não tem problema nenhum a gente elogiar, e agradecer a todos lá do Hospital Copstar, né? Sim. Foram de uma atenção e de um cuidado. Eu dizia, olha, eu sou amigo do Helena e da Regina, pronto. O carinho que já era grande já aumentou mais ainda. Queria agradecer a Milena Varanda, aniversariante de hoje, Varandinha! Aliás, produtora do Apolinho. Isso aí. O carinho que ela teve comigo aqui, a gente deu uma atenção a ela. Ganhou um presentão do Fluminense aqui. Pois é. Estamos em festa mesmo. Obrigado, Milena. Muitas felicidades para você. Não posso deixar de agradecer à doutora Célia e à doutora Ana Queiroz, que na semana passada estiveram aqui e conduziram com raro brilhantismo, que para mim não foi surpresa alguma, o Serviço de Saúde, menopausa. Aliás, a doutora Célia Regina, para quem não sabe, é uma das maiores autoridades do Brasil nesse assunto, com capítulos de livros escritos, uma profissional, eu diria que merecedora de toda a reverência que a gente pode dar. E por fim, agora ao meu lado aqui à esquerda, o Marcelo Hertal, que é um colega de anos no Hospital dos Servidores, e que se disponibilizou assim meio que em cima da hora, que eu falei assim, olha, a osteoporose, que é o que você quer saber hoje, é uma doença que nós clínicos, endocrinologistas, reumatologistas e até os ortopedistas tentam tratar na prevenção, que nem sempre, por N razões, ela é bem sucedida. E aí entra a figura absolutamente necessária do ortopedista para resolver a encrenca. Por isso que eu trouxe o Hertal. E ele vai falar um pouco do tratamento. Teu bom dia, Hertal. Bom dia, Heleno. Bom dia, Regina. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Silvio. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupi. Um prazer enorme estar participando aqui do programa de Serviço Saúde. E um prazer maior ainda poder estar falando do assunto tão importante, de tamanha relevância na saúde pública, que é a osteoporose, né? Perfeito. Doutor Silvio vai começar falando então o que é osteoporose, né, meu amigo? Pois é. Você sabe que à medida que nós vamos envelhecendo, é com grande alegria que a gente deve anunciar isso, a expectativa de vida da população no mundo, e no Brasil não é diferente, tem aumentado. E a osteoporose é uma condição que afeta, sobretudo, os idosos. Principalmente mulheres, mas também homens. De qualquer idade, não. Principalmente os idosos. Estamos falando de pessoas acima de 65 anos de idade. E existem condições, fatores de risco, onde esse processo pode estar presente ainda um pouco mais precocemente
e evoluindo de forma mais acelerada. Você quer saber quais são os fatores de risco? Sim, pode engrenar aí. O primeiro é a raça, né? Asiáticos e caucasianos, nós branquelos, temos um risco maior. Pessoas de baixa estatura e magras têm um risco maior. Quem tem histórico familiar de osteoporose tem um risco maior. Fumantes têm um risco maior. Pessoas que, por exemplo, têm algumas doenças endócrinas, dentre elas, por exemplo, o hipertireoidismo, têm um risco maior. O hipertireoidismo é uma condição onde todo o metabolismo está acelerado, inclusive o ósseo, o que leva à destruição. E você quis saber o que é osteoporose? Eu não disse. É uma doença metabólica do osso, onde a gente tem uma perda da mineralização óssea. Isso faz com que o osso vá ficando poroso, daí o nome porose, né? E ao ficar poroso, ele perde a resistência e ele se torna mais frágil. Razão pela qual esse osso osteoporótico, ele pode, com pequenos traumas, às vezes até imperceptíveis, sofrer fraturas. Você sabe que até uma crise de tosse pode provocar em alguém com osteoporose uma fratura, por exemplo, de costela ou da vértebra? Pois é, uma crise de tosse. Aí vem aquela dor intensa atrás, quando você radiografa, está aquele colapso vertebral, está aquela fratura de costela. Tamanha a fragilidade de um osso afetado por essa doença metabólica do osso, que é muito comum e vai se tornar mais comum à medida que a pessoa envelhece. E a gente deve começar a trabalhar a prevenção, sabe quando, Heleno? Ainda na criança e no adolescente. Por quê? Porque, na verdade, o diagnóstico da osteoporose, ele é feito através de um exame chamado densitometria óssea, que nada mais é do que uma medida de avaliação da densidade do osso, que permite saber o grau de mineralização. Porque o osso, a gente tem a ideia de que é uma coisa dura, um pedaço de pau resistente. Não, o osso é vivo, o Hertal vai explicar isso muito bem. Ele está em constante processo de renovação. Estima-se que a cada década, cada 10 anos, portanto, todos os nossos ossos são renovados. Você vê como é que é uma estrutura. O osso que o doutor Silvio tinha quando começou no serviço de saúde, eu te garanto que os ossos hoje, uma década depois, já foram renovados, graças a Deus. Só que à medida que o tempo passa, eu tenho dois tipos de células, o osteoblasto e o osteoclasto. O blasto, ele forma osso. O clasto, ele reabsorve o osso. A atividade osteoclástica, olha que palavrão, vai se tornando mais intensa, enquanto que a osteoblástica diminui. O que vai fazer com que, ao longo do tempo, o osso vá ficando gradativamente desmineralizado. Por quê? Porque eu tenho a matriz óssea, que é uma estrutura onde são depositados minerais com cálcio. Então eu tenho que ter atenção com relação à vitamina D, porque ela é responsável por colocar o cálcio e fixá-lo no osso. Eu tenho que ter cuidado com relação à alimentação, com uma quantidade de cálcio adequada, e não menos importante, com a atividade física, porque graças ao estímulo da atividade física eu vou fixando o cálcio nos ossos. Prevenção começa, portanto, família Tupi na infância e adolescência. O máximo de densidade óssea que o ser humano constitui é por volta dos 30 anos de idade. A partir daí, com todos os cuidados que devem ser tomados para diminuir a perda, não que ela não deixe de ocorrer, mas diminui, é com relação à ingestão de cálcio, vitamina D, portanto exposição ao sol, atividade física, parar de fumar, prática constante de atividades de bem-estar, dormir bem, alimentação equilibrada, procurar se manter no peso e vida que segue. E, evidentemente, acompanhar. E na mulher, esse é um processo que se torna mais comum quando ela entra na menopausa, por uma razão muito simples. A menopausa, como a doutora Célia semana passada nos disse, é aquele período da mulher que começa quando a função do ovário acaba. Ou seja, ele produz estrogênio, ou melhor, produzia, parou de produzir. E o estrogênio tem uma função muito importante com relação à absorção intestinal do cálcio. Então, à medida que a mulher perde a capacidade de produzir estrogênio, ela diminui a absorção de cálcio, e esse é um fator que a gente acredita, né, Marcelo, que possa contribuir para a osteoporose. E apesar de todos esses ensaios em relação à osteoporose, é uma condição que o Marcelo vai dizer para a gente agora, está se tornando cada vez mais comum. Deixa eu perguntar ao doutor Marcelo então, doutor, quais são as fraturas mais comuns em decorrência da osteoporose, hein? Pergunta para ele o que é fratura de alerta, eu não sabia. Fratura de? Alerta, ele veio me contar sobre isso. Então começa. O que são fraturas de alerta, doutor? Então, fraturas de alerta são aquelas fraturas que acontecem no rádio, pode acontecer no cotovelo, com traumas de pequena intensidade que vão gerar uma fratura pela fragilidade do osso osteoporótico.
e já é o alerta de que deve ser iniciado com urgência um tratamento para prevenir fraturas mais graves que podem advir da osteoporose, né? As fraturas do quadril, as fraturas da coluna. Então esse é o momento, na verdade o ideal é que seja diagnosticado antes, iniciado um tratamento profilático antes, né? Mas nesse momento já é crucial que se inicie o tratamento da osteoporose para se evitar, assim, lesões mais graves. E quais são as fraturas mais comuns, doutor? As fraturas do rádio, as fraturas primeiro das vértebras, né? Das vértebras, depois rádio, colo do fêmur e costelas. São fraturas bastante comuns na osteoporose. Doutor Silvio. Então vamos lá, Marcelo. A gente tentou evitar a osteoporose, mas inevitavelmente ela aconteceu. E uma coisa que preocupa muito ao clínico, e eu faço minha reverência ao meu saudoso professor Clementino Fraga Filho, eu ainda garoto sem entender muita coisa, e ele com uma visão antecipada do futuro, ele dizia: quer matar o velho? Bota ele numa cama, não tira na cama. Por quê? Porque a imobilização prolongada contribui para a osteoporose. E eu tenho, às vezes, como decorrência de, por exemplo, uma fratura do colo do fêmur, a necessidade daquele idoso, daquela idosa, ficar acamado muito tempo. E eu vou ter complicações clínicas associadas a essa imobilização, como, por exemplo, embolia pulmonar, AVC e por aí vai. Então, a gente mata o velho quando deixa ele muito tempo na cama e, às vezes, ele é obrigado a ficar em repouso. Como é que eu trato uma fratura do colo do fêmur? Mais que isso, Marcelo, a gente sabe que dentro das casas, os velhos, ao caírem, é muito comum a fratura do colo do fêmur. Como identificá-la na emergência? Você que, como eu, trabalhou tantos anos em emergência, como é que a gente identifica? Chega aquela pessoa na maca, você olha para a perna e fala: isso é fratura do colo do fêmur. Como é que você identifica isso e qual é o tipo de tratamento recomendado? O doutor Silvio já colocou aqui diversas coisas de enorme importância. Eu vou tentar me organizar aqui para responder passo a passo. Primeiro, todo idoso que sofreu uma queda e tem dor no quadril, até que se prove o contrário, ele tem uma fratura do fêmur proximal. Existem fraturas do fêmur proximal que a gente chama de fraturas ocultas. São fraturas que não são visíveis no raio-x inicial, mas que podem ser diagnosticadas através de tomografia computadorizada ou ressonância magnética, que é o exame padrão ouro, é o melhor exame para identificar essas fraturas ocultas, né? Então, fundamental. Chegou um idoso, caiu, está com dor no quadril, não consegue ficar em pé, a gente tem que seguir toda a investigação através de exames de imagens para se descartar a fratura do fêmur proximal. E como o Dr. Silvio bem colocou, o ser humano, ele não aceita a imobilidade. Nós somos feitos para viver em movimento, que é a função do ortopedista, né? Manter o movimento. Então o idoso que teve uma fratura do quadril, ele deve ser operado nas primeiras 24 a 48 horas, e quanto antes tem que estar sentando, já levantando da cama, começar a se mover, porque se ele ficar imobilizado por um longo período, começam as complicações renais, pulmonares, que agravam o estado de saúde e podem levar até a morte. Quer dizer, no caso da nossa ouvinte aqui, é uma pessoa idosa que tem osteoporose e que sofreu essa queda e, consequentemente, uma fratura. A recuperação é mais demorada, né, doutor? Então, a osteoporose, ela não afeta a consolidação óssea, o osso cola, mas ela afeta o resultado cirúrgico. Quando a gente tem uma fratura, o ortopedista considera que tem 5 fatores fundamentais para o resultado cirúrgico, 3 deles que são modificáveis e 2 que não são modificáveis, né? A escolha do implante que a gente vai usar é modificável e ele influencia. A redução da fratura, a gente conseguir colocar a fratura numa posição mais próxima possível do que era antes de se quebrar aquele osso, né? Recuperar a forma do osso, isso é modificável e altera o resultado cirúrgico, né? A técnica cirúrgica também é modificável e altera o resultado cirúrgico. E 2 não são modificáveis, que é a qualidade do osso e o padrão de fratura, né? E a osteoporose pode agir nesses 2 padrões não modificáveis. Um osso fraco, a síntese pode se soltar com mais facilidade. Que quer dizer, é a mesma coisa que você colocar um parafuso numa madeira ou num gesso, né? O gesso vai ter muito menos pega naquele parafuso do que uma madeira mais dura, né? Então esses parafusos se soltam com mais facilidade do osso porótico. E pela fragilidade do osso, padrões mais complexos de fratura vão aparecer com mais frequência nos ossos poróticos, e isso também atrapalha o resultado da cirurgia.
mas o osso cola. Mas a cirurgia é mais difícil no paciente poroso. Agora, veja bem, Marcelo, a gente falou agora da fratura do colo do fêmur, que é uma preocupação muito grande, que nós clínicos que cuidamos de pacientes da terceira idade temos, exatamente porque necessariamente vai ficar muito tempo acamado. Mas tem outro tipo de fratura osteoporótica que não é menos preocupante, seja porque, na verdade, ela é muito dolorosa, seja porque ela tira muito da qualidade de vida, por uma série de problemas. Eu estou me referindo ao colapso vertebral, do corpo vertebral. O osso se torna, família Tupi, tão fragilizado que com pequenos impactos ele pode colapsar, ou seja, ele simplesmente se autodestrói, como se ele implodisse. Isso vai provocar alterações até da perda da estatura, né? Aquele indivíduo que perde às vezes 3, 4, 5 centímetros, fica com a sua angulação da coluna alterada, aquele andar curvado, né? Explica um pouco sobre as consequências da fratura dos corpos vertebrais, Marcelo, e o que o ortopedista faz nessa situação, se é que algo pode ser feito. E depois eu tento explicar um pouquinho sobre o tratamento da osteoporose, que aí é da alçada do clínico. Aí eu falo sobre isso, mas resolver a encrenca com o Marcelo mesmo. Então, a vértebra, ela fica tão fragilizada que ela não suporta cargas fisiológicas. Muitas vezes não precisa nem de um trauma. O próprio peso dos membros superiores, da cabeça agindo em cima das vértebras vai gerar o colapso, a fratura dessa vértebra, né? Isso vai gerar uma angulação naquele local, uma angulação aumentada, uma angulação cifótica, né? Que é aquela curvatura para frente, que é muito comum nos idosos. E aquele corcunda, exatamente, né? Literalmente. E dependendo do grau da angulação, quando você tem colapsos de mais de 50% da altura da vértebra, ou múltiplos colapsos, ou seja, várias vértebras colapsadas que vão gerar uma angulação aguda ali na coluna torácica, o ortopedista vai precisar intervir, muitas vezes até cirurgicamente. Existe hoje em dia a vertebroplastia, onde você coloca uma agulha dentro da vértebra, preenche com cimento ósseo ou com enxerto líquido de osso para recuperar a altura dessa vértebra, diminuir aquela angulação aguda, e isso vai melhorar a dor naquele local. Que coisa extraordinária, né? Você vê como a medicina está evoluindo. Olha, e não faz tanto tempo assim. Eu, quando entrei no Fundão em 76, imaginar a possibilidade de você fazer a tal da vertebroplastia, descrita brilhantemente aqui pelo Marcelo, era um sonho futurístico. E dizer que eu, por exemplo, perdi uma boa parte do meu rim nos artefatos de um robô, eu diria que era 2001, né? A gente já está em 2022, então o futuro chegou, hoje é aqui. Mas a gente tem o tratamento, isso, né? Uhum. E o tratamento ele é feito, em primeiro lugar, tentando se identificar dentre os fatores de risco, aqueles que são modificáveis. Evidentemente que eu não modifico a idade, mas posso modificar a ingestão de cálcio, corrigir a vitamina D. E eu tenho drogas, né, Marcelo, que a gente pode usar na osteoporose, que são os bifosfonatos, que é uma droga que há muito tempo é usada, né? Tem vários, alendronato, risendronato, um monte de natos aí, que tratam no sentido de aumentar a fixação de cálcio nos ossos. E eu tenho alternativamente, quando esse tratamento não dá o resultado que se espera, anticorpos monoclonais como o desoxunab. E tem outras drogas que no momento estão sendo desenvolvidas que parecem que têm uma eficácia maior ainda. Família Tupi, ficaríamos falando mais uma hora aqui, mas eu não quero deixar de encerrar antes de agradecer ao Marcelo a vinda dele aqui e o brilhantismo das explanações que ele deu no tratamento das complicações osteoporóticas. Amigo, um abraço, obrigado pela presença e até breve, né? Obrigado, um prazer enorme participar aqui do Serviço Saúde, tá? Espero estar aqui em breve. Ok, querido, um abração. Doutor Silvio, rapidinho, tema para domingo que vem. Transtornos do humor. É um assunto que está muito mais do que necessário e eu domingo que vem estarei aqui. Maravilha. Um abraço e que terça-feira a gente confirme a boa fase. Isso aí. Família Tupi, uma semana abençoada, até domingo se Deus quiser. Abraço, querido, boa semana. Show do Heleno.